No dia 25 de fevereiro de 1957, em Belmar, Nova Jersey, a menina Mary Jane Barker, de 3 anos, havia subido à rua para visitar a casa de sua amiga Maria Freta, de 6 anos. Maria havia acabado de ganhar um cachorrinho, um spaniel preto chamado Dee. Mary Jane estava brincando com um cachorro no quintal da casa de Maria, e ela estava perto o suficiente de sua própria casa para que sua mãe pudesse vê-la pela janela dos fundos. E por volta das 10 horas da manhã, a mãe de Mary Jane foi atender uma ligação telefônica. E quando ela olhou novamente pela janela alguns minutos depois, Mary Jane e o cachorro não estavam mais lá. Olá a todos, Léo Muriel aqui, seja muito bem-vindo ao canal Viróscopo, e esse é o estranho desaparecimento de Mary Jane Barker. Mary Jane é descrita como uma menina agitada com uma personalidade independente e extrovertida. Ela adorava animais e frequentemente se aproximava de completos estranhos que estavam passando com seus cães apenas para pedir permissão para acariciá-los. E depois de perceber que Mary Jane estava desaparecida, sua mãe reuniu algumas outras mulheres da vizinhança para ajudar na busca por sua filha. E no início, esperava-se que, devido à sua natureza curiosa, ela tivesse apenas se aventurado um pouco mais longe do que de costume, talvez para ver outros cachorros do bairro. Mas, na medida em que a busca avançava, ficou claro que Mary Jane estava realmente desaparecida. Ao meio-dia, a polícia foi informada sobre a menina desaparecida e enviou carros de patrulha para procurar mais longe, mas, ainda assim, não havia sinais dela. E na medida que o dia passava, outros vizinhos e crianças mais velhas se voluntariaram para procurar por Mary Jane. Eles começaram a vasculhar jardins e interiores de casas na vizinhança. A busca continuou até meia-noite. Na manhã seguinte, a polícia trouxe cães farejadores na esperança de rastrear o cheiro de Mary. 2 agentes do FBI também se juntaram na investigação sobre o desaparecimento. E mais de 500 pessoas locais também participaram das buscas. Por volta das 5 horas daquele dia, uma possível pista foi encontrada. Um conjunto de pegadas foi encontrado na lama ao longo da margem do riacho Big Timber Creek. As pegadas mostravam que recentemente um homem, um cachorro e uma criança pequena haviam caminhado juntos ao longo do riacho. As pegadas da criança foram comparadas com o sapato de Mary Jane e os tamanhos coincidiam. Com esta descoberta, a polícia começou a considerar seriamente a possibilidade de que Mary Jane Barker tivesse sido sequestrada. No dia seguinte, quarta-feira, foi o aniversário de 4 anos de Mary Jane, e seus pais haviam encomendado um bolo para o seu aniversário, mas com a filha ainda desaparecida, eles usaram o bolo para fazer um apelo na rádio e na televisão. Sentados em frente ao bolo, com 4 velas apagadas, os pais de Mary Jane suplicaram para que o sequestrador a deixasse em qualquer igreja. Após esses apelos, várias pistas surgiram. Um comerciante local atendeu um homem embriagado que tinha uma menina parecida com Mary Jane em seu carro. Um padre relatou ter visto uma mulher alta carregando uma criança inconsciente que correspondia à descrição de Mary Jane, vista a apenas alguns quarteirões de onde ela havia desaparecido. E essas pistas, entre outras, foram investigadas, mas sempre levavam a um beco sem saída. E ninguém conseguia descobrir onde Mary Jane havia ido parar. Na quinta-feira, ainda mais pessoas se voluntariaram para ajudar nas buscas. O FBI organizou os voluntários em grupos de buscas e os instruiu cuidadosamente sobre como conduzir a busca. E na medida que os dias iam passando, as esperanças de encontrar Mary Jane Barker viva pareciam cada vez menores. E apesar de todos os esforços de busca, não havia nenhum sinal dela. E essa imagem mostra onde Mary Jane foi vista pela última vez brincando com o cachorro, antes de ambos desaparecerem. E como eu já mencionei, a dona do cachorro era uma vizinha de 6 anos chamada Maria Freta. Ela e sua família moravam nessa casa aqui, e a casa ao lado pertenciam aos tios de Maria, o senhor e senhora Vessia. Em 1957,
Ambas as casas eram novas, mas o senhor e senhora Vessia ainda não haviam se mudado para sua nova casa porque havia alguns trabalhos sendo realizados nela. No domingo, finalmente, o trabalho foi concluído. A família de Maria e seus tios estavam inspecionando a nova casa. A pequena Maria Freta estava com eles, e enquanto os adultos conversavam em um cômodo, a Maria correu para o quarto da frente para explorar e abriu a porta de um armário embutido. E para sua surpresa, Di, o seu cachorrinho desaparecido, saiu correndo do armário, pulando animadamente sobre ela. Maria então olhou para dentro do armário e encontrou o corpo sem vida de Mary Jane Barker, sentada em posição ereta. Seus gritos atraíram os membros da família para o quarto e a polícia foi rapidamente chamada ao local. E parecia que o mistério do desaparecimento de Mary Jane havia sido resolvido. Em vez de ser sequestrada, Mary Jane havia simplesmente entrado na casa vazia e se trancado no armário. E tragicamente, ela acabou morrendo de fome e medo. No entanto, as coisas podem não ser tão simples, e aqui a história fica ainda mais estranha. O armário onde ela estava não estava trancado, e havia uma trava ao lado de dentro do armário que abria a porta quando girada. A polícia acreditava que provavelmente era difícil demais para uma criança de 4 anos girar, por isso, ela não conseguiu sair uma vez que a porta foi trancada. Porém, isso levou na reflexão: como Mary Jane conseguiu puxar a porta para fechá-la usando essa trava, se era difícil demais para ela girar para sair? E também havia a questão do cachorro. Ele foi descrito como estando cheio de energia quando a porta do armário foi finalmente aberta. E supondo que o cachorro estivesse lá dentro sem comida e sem água por 6 dias inteiros, por que ele estaria tão cheio de energia assim? E infelizmente, essa história não tem um final feliz nem pro cachorro. Após ser encontrado no armário, ele foi retirado da família e privado de comida e água por mais 18 horas, enquanto os veterinários tentavam descobrir se ele havia sido alimentado durante o tempo em que Mary Jane estava desaparecida. No fim, eles ficaram o cachorro e examinaram o conteúdo do estômago. O estômago do cachorro estava vazio, exceto pelo que parecia ser os restos de um lápis e algumas pedras. E isso coincidia com a autópsia de Mary Jane, que mostrou que ela não havia comido nada desde o leite com chocolate que ela tomou na manhã de segunda-feira quando desapareceu. Os especialistas estimaram que Mary Jane viveu de 3 a 4 dias antes de morrer, mas o cachorro poderia viver muito mais tempo. Porém, ele ficaria nitidamente desidratado e mal. Então, por que ele parecia estar tão cheio de energia após 6 dias? Isso é um mistério. E alguns artigos mencionam que o chão estava limpo, apesar do cachorro não ter treinamento para fazer suas necessidades em um local específico. Então, obviamente, esperava-se que houvesse alguma sujeira com uma criança e um cachorro presos num armário pequeno por 6 dias inteiros. Mas, aparentemente, de acordo com esse artigo, não havia nada. No entanto, eu encontrei outros artigos que parecem contradizer isso. E lembrando que, como é um caso muito antigo de 67 anos atrás, infelizmente, não tem como saber 100%. Mas, nesse artigo, diz que a polícia afirmou que o chão do armário indicava que a menina e o cachorro estavam lá há muito tempo. E não dá para ter certeza se com isso eles querem se referir a excrementos ou algo do tipo. E no artigo diz que havia marcas de botas na parte interna da porta, mostrando que ela tentou chutá-la para abrir, e havia pelos do capuz do seu casaco que caíram no fundo do armário e desceram até o porão através das frestas do chão. Tem muitos e muitos artigos e cada um contradiz o outro, mas eu quero compartilhar todos que eu achei com vocês para que você possa refletir e chegar a alguma conclusão. E uma das questões que eu mais fiquei pensando é por que ninguém encontrou ela mais cedo. A casa onde ela foi encontrada foi um dos primeiros lugares a serem
serem procurados e foi revistada várias vezes. Estranhamente, nesse artigo menciona 2 estranhos que supostamente procuraram no quarto onde Mary Jane estava e não encontraram nada. 2 homens chamados Reeves e Santangelo que procuraram a casa com outros 2 estranhos. E enquanto Reeves e Santangelo procuravam no portão e no aquecedor, outros 2 homens procuraram no restante da casa. E em outro artigo fala sobre o chefe de polícia Edward G procurando esses 2 homens. Ele provavelmente queria uma explicação sobre por que eles não encontraram a menina, mas quem eram esses homens? Por que eles não notaram a menina no armário? E outra questão, ela estava lá quando eles procuraram, mas parece que essa questão nunca foi resolvida, ou pelo menos nunca foi relatada nos jornais. E o mesmo artigo também menciona um reverendo Harry McIntyre que entrou na casa às 9h30 da manhã na terça-feira, um dia após o desaparecimento de Mary Jane. Porém, ele disse que abriu as portas do armário em 2 quartos, mas não no quarto onde Mary Jane foi encontrada. Mas refletindo nisso, eu acho que ele deveria ter ouvido a menina ou o cachorro latindo se eles estivessem no armário naquele momento. E esse é o maior ponto desse caso. Mesmo que por algum motivo ninguém tenha aberto aquele armário, por que não ouviram o cachorro latindo ou Mary Jane pedindo ajuda e chutando a porta do armário? E como eu disse, a casa ainda estava sendo finalizada, então havia vários operários entrando e saindo ao longo daquela semana, mas ninguém ouviu nada. Há vários artigos que dizem que a polícia pensou que o corpo de Mary Jane foi colocado no armário pouco antes de ser encontrado. A condição do cachorro e do corpo da menina e o fato da casa ter sido previamente revistada indicam que ela foi levada para lá de outro lugar desde que desapareceu. No entanto, isso novamente contradiz os artigos que dizem que Mary Jane claramente esteve viva no armário e tentou escapar. Os legistas estimaram que ela estava morta há alguns dias quando foi encontrada. Então, como ela poderia ter sido colocada no armário recentemente, a menos que ela tenha passado algum tempo lá, sido retirada e depois colocada de volta? Mas também pode ser que o chefe de polícia estivesse apenas tentando salvar as aparências. Afinal, deve ser bastante estranho organizar uma busca tão grande por uma menina desaparecida apenas para descobrir que ela estava preso no armário de uma casa ao lado o tempo todo. E também pode ser que essa tenha sido a teoria inicial deles e que eles mudaram de ideia conforme as evidências surgiram. O legista emitiu um certificado de morte acidental por fome e exposição. Não havia sinais de violência ou abusos no corpo de Mary Jane, e não havia sinais de que ela estivesse em qualquer outro lugar além daquele armário. Há algumas suspeitas. Algumas pessoas sugeriram que poderia ter sido a amiga de Mary Jane, a Maria Freta, porque afinal, se Mary Jane estava brincando com o cachorro dela, é provável que ela estivesse lá também. E como a casa pertenciam aos tios de Maria, faria sentido que elas estivessem se sentindo à vontade para poder entrar lá. E para que Mary Jane se escondesse no armário, ela provavelmente precisaria de alguém para se esconder. Poderia ser que as duas estivessem brincando de algum jogo de esconder e Maria decidiu fechar Mary Jane no armário como uma brincadeira. E quando Mary Jane foi reportada como desaparecida e toda a cidade estava procurando por ela, Maria pode não ter conseguido voltar a casa para libertá-la. E de acordo com alguns relatos, uma vez que havia grupos de busca investigando a casa, eles colocavam alguém para guardar a porta para garantir que mais ninguém entrasse. E isso explicaria o fato da família de Maria só ter entrado 6 dias depois. E parece que a Maria foi especificamente naquele armário abri-lo, o que é muito estranho, a não ser que ela realmente soubesse que a menina estivesse lá. Inclusive, teve até alguns artigos na
época falando dessa hipótese. E há também outro suspeito, um pouco menos provável, mas que vale a pena mencioná-lo, já que ele foi dado como um suspeito na época. Um homem chamado Ver Lovery, um conhecido molestador de 43 anos que vivia na mesma área. Ele foi preso por uma menina de 8 anos no mesmo dia em que Mary Jane desapareceu. Ele foi mantido por vários dias e interrogado várias vezes sobre o desaparecimento de Mary Jane, e por um tempo ele foi considerado o principal suspeito no caso. Eventualmente ele foi descartado após uma cuidadosa inspeção de seu carro, que não mostrou nenhum vestígio ali de cabelo ou algum sinal que mostrasse que Mary Jane estivesse passado por ali. E na sexta-feira, antes de encontrarem o corpo de Mary Jane, a polícia recebeu um telefonema de alguém exigindo $500 pelo retorno seguro de Mary Jane Barker. E a polícia novamente suspeitou de Lovery e ele foi levado novamente para interrogatório. E um detalhe que surgiu durante o interrogatório dele é que ele admitiu estar muito próximo da casa de Mary Jane por volta das 10h30 da manhã de segunda-feira, o exato horário e data em que ela desapareceu. Então, poderia ele ter trancado a menina no armário e planejava voltar depois para buscar ela? Porém, com a investigação, pode ser que ele não tivesse conseguido voltar, já que ele estava em interrogatório e preso, e a menina acabou morrendo nesse período? Não sei, também é uma hipótese. Mas nunca saberemos como Mary Jane foi parar naquele armário e como ninguém escutou os seus gritos. Mas o que sabemos é que morrer de fome e desidratação é uma das piores mortes possíveis, e esse foi o fim de Mary Jane. Mas e aí, galera, qual que é a opinião de vocês sobre isso aqui, cara? Compartilha a opinião de vocês aqui no comentário, que eu vou gostar muito de ler. Mas é isso, eu sou Léo Muriel, esse aqui foi mais um vídeo no Viróscopo, muito obrigado por assistir e até a próxima.